Na época da Revolução Industrial, inúmeros economistas criaram leis e teorias a fim de explicar a economia de acordo com o que acontecia naquele período. Dentre eles, destacaram-se Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus. A seguir, é possível ver uma discussão entre esses conceituados economistas. Eu, como criador da escola clássica, sei que ela se adequa às necessidades dos homens de negócio dessa época, porque é através da minha teoria que o comércio está se expandindo e o lucro dos empresários aumentando na mesma proporção. E digo mais, ao procurarem lucro, esses mesmos empresários acabam por ajudar o Estado. A busca por lucro não é a causa da pobreza dos trabalhadores de hoje em dia. A razão humana não é a responsável, mas sim a lei natural da vida. Porque, como podemos perceber, a população está crescendo rapidamente, e não teremos alimentos e recursos suficientes para garantir a subsistência de toda essa gente. Tudo bem que na minha primeira obra eu disse que nada poderíamos fazer para ajudar aos pobres, mas deixo claro aqui aos senhores que, depois de lerem a segunda edição dela, verão que achei uma solução. E que solução é essa, Malthus? A solução vou explicar a seguir. A solução está em um controle moral, e não serão as greves, revoluções ou decisões governamentais que ajudarão os mais pobres, mas sim conscientizá-los a pararem de reproduzir. Diga a eles, não reproduzam, tenham menos filhos, e aí verás o controle moral sendo posto em prática. Então quer dizer que os pobres são responsáveis pela sua pobreza? É exatamente isso. Os ricos não têm a ver com a pobreza da sociedade, mas sim os próprios pobres, já que eles mesmos se reproduzem, isto é, contribuem para a escassez de recursos e limitam a sua participação no mercado de trabalho. Ora, não tem melhor serventia uma mulher solteirona e sem filhos do que uma mulher casada com tantos filhos para cuidar? Levando em conta o regime salarial dos trabalhadores e como eles vivem, eu digo que o trabalhador ganha somente aquilo que é necessário para sustentar a ele e a sua família. Porém, é preciso considerar que, por vezes, o salário é menor ou maior que sua real necessidade. E assim, eu criei a distinção entre o preço de mercado do trabalho e seu preço natural. O preço do mercado do trabalho é o preço realmente pago por ele, resultado da operação natural da proporção entre a oferta e a procura. O trabalho é caro quando escasso e barato quando abundante. Quando o preço do mercado é alto, os trabalhadores recebem mais do que o necessário para a manutenção de suas famílias, então a tendência é aumentar o tamanho delas. Quando o preço do mercado é baixo, os trabalhadores recebem menos do que o necessário, então seu número se reduz. E é por isso que eu sempre digo que nada cabe ao governo interferir nas relações trabalhistas. Esse exemplo deixa bem clara a lei natural das relações entre trabalhadores e homens de negócio. O governo tem apenas a função de preservar a paz e proteger a propriedade, porém, sem se meter nos nossos negócios. Para explicar melhor minha teoria sobre o salário, gosto de usar como exemplo a lei do trigo, que, como todos sabem, causou um conflito entre os agricultores, que queriam o preço elevado do trigo, enquanto os industriais queriam um valor mais baixo para não causar um impacto negativo na subsistência dos trabalhadores. Podemos concluir aqui, então, que a luta entre homens de negócios e trabalhadores será sempre constante, e que existirão diversos fatores externos, como por exemplo a lei do trigo, que podem ser prejudiciais aos empresariais e danoso ao comércio livre que tanto defendemos. Isso é verdade, porém, não podemos esquecer que, concordando com o economista Keynes, a economia política é perigosa aos trabalhadores, sendo assim, beneficia os homens de negócio, já que condena medidas trabalhistas e sanciona propostas feitas pelos empresários. De fato, Ricardo, e é importante esclarecermos que nem sempre nós economistas estamos dispostos a ajudar os homens de negócios, mas sim de propor soluções aos conflitos que o capitalismo nos impõe. É por isso que nós, como defensores do comércio livre, defendemos também que as barreiras internas do comércio sejam derrubadas, assim como as externas. Por isso, defendemos o intercâmbio internacional, buscando um sistema de comércio perfeitamente livre. A economia clássica foi muito forte e poderosa no século XIX. Porém, essa mesma força e poder foram se perdendo a partir do momento em que Karl Marx levou em conta os conceitos e teorias impostos pelos clássicos e decidiu atribuir conclusão diferente daquela cuja sociedade estava acostumada.